Olá, este é o Ciência ao Ponto, um podcast que busca descomplicar a ciência. Afinal, ela que todos os dias se faz presente nas nossas vidas. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Neste episódio, o episódio número 14, nós vamos falar sobre uma pesquisa científica com foco nos transtornos alimentares. Dados de 2022 divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria mostram que mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros. Transtorno alimentar é o foco de uma pesquisa que está sendo realizada aqui na universidade por uma acadêmica do curso de nutrição e o tema é voltado especificamente para os alunos da área da saúde. A gente vai saber mais sobre isso a partir de agora e para participar dessa entrevista e também desbravar esse universo dos transtornos alimentares, estão comigo no Ciência ao Ponto hoje a coordenadora do curso de nutrição e professora pós-graduada em comportamento alimentar, professora Joana Sivers. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. E também com a gente a acadêmica do 7º período do curso de nutrição, Ana Paula Bisso. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece a disponibilidade de vocês em estarem com a gente falando de um tema tão sensível e tão importante. Professora Joana, eu quero saber de você, o que nós podemos considerar um transtorno alimentar? Bom, existem várias formas da gente pensar nisso, mas quando se trata de transtorno alimentar, sempre vai ser algo que afeta muito o indivíduo, né? Que faz com que ele tome todas as suas decisões baseadas naquele transtorno. Então, isso é um pouco confuso, porque às vezes as pessoas pensam que tem transtorno alimentar, falam muito, né? Ah, eu tenho compulsão. Mas, na verdade, para você ter a gravidade de transtorno, você tem que ter sintomas que trazem um grande sofrimento para o indivíduo, né? Então, nós, na prática clínica, a gente consegue identificar isso facilmente com algumas falas e tudo mais. Mas, basicamente, são problemas relacionados à alimentação, mas que afetam profundamente o indivíduo mesmo, de forma bem sofrimento mesmo. A professora comentou sobre a prática clínica, e de que forma que esses transtornos são avaliados? Eles são avaliados em consultas, né? É muito complicado, porque esse indivíduo, muitas vezes, ele não procura o serviço de saúde, porque ele não quer resolver o transtorno. Ele quer sustentar o seu transtorno, né? Ele tem esse transtorno por algum motivo e dificilmente ele vai buscar ajuda. Muitas vezes um familiar, uma outra pessoa próxima dele que vai levar ele até, né, algum profissional da saúde e aí nesse momento que vai ser observado e vai ser identificado. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista. Então, são vários profissionais de saúde que vão estar olhando nesse sentido e para esses sintomas. Mas, numa consulta, qualquer consulta com qualquer profissional de saúde, provavelmente isso pode ser observado e identificado, desde que esse indivíduo chegue até esse lugar, né? Perfeito. E agora eu quero perguntar para a Ana Paula como surgiu o interesse de fazer uma pesquisa nessa área, como é que te deu aquele estalo, de repente, pensar nos transtornos alimentares entre os alunos da saúde pode render uma boa pesquisa. Quando que isso começou? Então, é que eu tive anorexia em 2017. Final de 2017, começo de 2018. Então, foi uma coisa que me marcou muito, que me trouxe, assim... Ao mesmo tempo que abriu meus olhos, eu tive muita dificuldade, como a professora falou, até chegar a procurar ajuda, porque eu não me sentia doente, não sentia que nada estava de errado, não tinha nada de errado comigo, mas mesmo muitas pessoas falando para mim que tinha alguma coisa, mas para mim estava tudo bem. Então, o motivo de eu ter escolhido esse tema para minha pesquisa e ter escolhido os alunos da área da saúde, porque eu percebi, dentro dos estudantes, dos acadêmicos, né, do meu curso, que muitos deles têm transtornos alimentares, têm tendência a ter o transtorno, mas não enxergam isso. Então, eu pensei, bom, se o curso de nutrição, que é voltado para alimentação e etc., se eles têm a tendência a ter o transtorno, creio que outros cursos da área da saúde também, porque a gente que está estudando para ser um profissional da saúde, a gente se cobra muito. Então, a gente pensa que nós temos que estar saudáveis. E, às vezes, a gente se perde. A gente não consegue diferenciar o saudável. E acontece que, comecei a treinar, comecei a fazer a minha dieta, a gente acaba se perdendo. E a gente acaba indo, inconsequentemente, para outro foco. Sem que a gente, sem que a gente
perceba. Assim. Perfeito, porque é uma linha muito tênue, né? Sim. Pensando nesse aspecto, imagino que quem está nos ouvindo e nos assistindo também já deve ter percebido isso em algum momento, ou em alguém próximo. Então, isso é muito comum, né, professora? Isso mesmo. E é que interessante, né? A Ana hoje consegue falar tranquilamente sobre, percebe? Não é muito fácil. Não, né? O dia que ela veio me procurar, ela veio me contando essa história. Falou, professora, eu quero estudar isso, porque eu passei por isso, eu quero entender melhor, eu quero ajudar outras pessoas que também passam por isso. Então, o objetivo dela na pesquisa foi muito bonito, assim. Eu também fiquei muito emocionada quando ela me trouxe, abriu o coração dela para contar, olha, eu passei por isso, eu vivi assim, e eu quero fazer diferente. Então, olha como a pesquisa, da onde ela vem, né? Como tu começou a falar ali no início da pesquisa, a pesquisa, ela normalmente vem de uma dor intrínseca que a gente tem, né? Então, é uma perguntinha que fica lá e possivelmente em algum momento a gente pode abrir um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, né? E que interessante que para ela foi, imagino que um desafio, né? Foi Mexer em algumas coisas que às vezes não é tão fácil, mas ao mesmo tempo perceber que tu tá lidando melhor com esse assunto, né? Sim, com certeza. E eu acho que é um tema muito importante, porque tem gente que não dá a importância que deveria ter esse assunto. Tem gente que fala, é só comer. Mas se você tá dentro daquele transtorno, se você tá dentro de todo aquele problema e você não vê que você tá doente, mesmo você sente que tem alguma coisa errada, mas para você não é uma doença, não é um problema tão grande. E a pessoa fala, é só comer. Não é só comer, porque entra com o teu psicológico. Igual a professora falou, que é na nutrição clínica, e daí pode entrar com psicólogo, psiquiatra, porque para conseguir o tratamento para o transtorno alimentar, seja anorexia, bulimia, tu precisa ter uma equipe multidisciplinar contigo para te dar aquele apoio. Mas até você chegar lá, é um caminho muito difícil. Com certeza. E eu fiquei curiosa para saber um pouco mais da tua pesquisa, em quais cursos foi aplicado o questionário para fazer o teu artigo e qual foi a tua percepção inicial, porque eu sei que o teu trabalho está em fase de conclusão, mas qual foi a tua percepção inicial quando tu começou a fazer os questionários, que foram distribuídos de forma remota, online, né? Mas qual foi a tua primeira percepção quando isso... Opa, peraí, o que é realmente aquilo que eu pensava ou te surpreendeu em algum outro sentido? Eu fiquei, meu Deus, que loucura. Porque eu esperava que tivesse, né, uma quantidade significativa, mas não imaginei que fosse uma coisa tão grande. Foram 233 respostas, né? 233 respostas dos cursos de nutrição, educação física, medicina e de psicologia. E nutrição. E nutrição. E o público que tem uma tendência maior são as mulheres. Mas também teve uma resposta muito grande, assim, dos homens que tendem a ter um transtorno. E o que mais me chocou também foi que o pessoal que teve como destaque foi o pessoal de educação física, que é um pessoal que está sempre tão focado na academia. E eu acho que agora, muita gente não é por saúde, é mais por estética. Então, você acaba ficando vidrado naquilo e tu começa a ter uma distorção de imagem. O que torna que, não, eu preciso emagrecer, eu preciso perder gordura, e tu acaba se perdendo no meio do caminho, sabe? Muito interessante, porque esse é um assunto que, quando eu estava produzindo esse roteiro, eu estava pensando sobre isso, que é algo, para nós mulheres, já tem uma cobrança social muito forte, a gente sabe disso, não é novidade para ninguém, mas com as redes sociais, isso teve um plus. Vocês percebem dessa forma também? Sim, exatamente. O meu transtorno começou por conta de rede social. Porque quando eu era criança, eu era uma criança muito gordinha. Então, eu sempre tive que emagrecer por conta da saúde. Mas chegou um momento que começou aquilo de rede social, Instagram, modelo de Victoria's Secret. E, sabe? Aí eu comecei a falar, eu quero ser assim. E eu ia perdendo peso. E chegou um momento que eu me perdi completamente. Eu perdi o movimento da perna. Por exemplo, a minha menstruação, ela ficou parada por 6, 7 meses, assim. Então, muita coisa aconteceu até eu chegar na anorexia, entende? É um processo, né, professora Joana? E infelizmente, a internet vem com essa carga muito negativa em cima, né? Piora muito. E, inclusive, é um tema de uma outra pesquisa que eu estou fazendo, das minhas outras alunas, que a gente está avaliando essa questão da insatisfação corporal, a relação, na verdade, entre a insatisfação corporal e o comportamento alimentar. Porque está muito atrelado, sim, principalmente nas mulheres. Essa outra pesquisa é só com mulheres, porque a gente queria, né, olhar mais para esse público. E está extremamente atrelado.
Normalmente começa por esse motivo mais estético, e aí, como a Ana falou, aí perde-se a referência, perde-se. E quando você consegue identificar, né, como eu falei no início, a gravidade do transtorno, é quando a pessoa ela já não está mais conseguindo enxergar isso. Ela não consegue se ver, quando ela se vê no espelho, ela não vê a imagem verdadeira. Quando ela, né, alguém fala para ela, ela não percebe, não reconhece dessa forma. Quando alguém fala que ela não está comendo, ela acha que ela está super comendo, que está tudo normal. Tudo bem, tá tudo ela não tranquilo. consegue, ela fica tudo distorcido mesmo. Então, por isso que acaba sendo, né, a gente consegue dizer que é realmente um transtorno também psiquiátrico, porque ele afeta extremamente toda essa questão, né? Com certeza. E pegando o gancho que a Ana Paula comentou, ela teve anorexia, mas existem outros tipos de transtornos alimentares. E gostaria que vocês falassem quais são e explicassem um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro, os mais gritantes, né, são a anorexia, a bulimia e a compulsão. Por quê? Porque são como se fossem um pouco mais fáceis de ser identificados, porque fica fisicamente afetado, né? A anorexia é uma perda de peso muito importante, que dela começa a comprometer o funcionamento do corpo mesmo, como a Ana falou, né? Não funciona mais bem, os hormônios não funcionam mais, é uma questão visível. Então, para um pai, para uma mãe, para uma família, isso fica mais fácil, porque você começa a perceber o corpo, as modificações, né? A bulimia, ela está mais relacionada a como se fosse comer compulsivamente e eliminar, né? Tem várias formas, não é só a questão do vômito e tal. Tem também outras formas de laxantes, diuréticos, né? Coisas que fazem, né, na mentalidade do indivíduo transtornado, ele conseguir eliminar aquilo que ele consome. Esse já é um pouco mais difícil de identificar, porque às vezes fisicamente a pessoa tem um corpo normal, às vezes ela pode estar até um pouco acima do peso e ela está vivenciando esse transtorno. Então, são outros comportamentos que o familiar e as pessoas próximas precisam observar, que é ela comer grandes quantidades, depois achar alguma forma de eliminar, que ela vai tentar fazer escondido, então nem sempre isso vai ser muito visível, né? Mas é uma outra forma que também é possível de ver. A compulsão, ela foi um pouco banalizada, né? Digamos assim, porque, como eu falei, todas as pessoas ficam, ai, meu Deus, eu tenho compulsão. O paciente chega no consultório, não, eu tenho compulsão. Aí você vai identificando e fala, não é. Você pode até ter alguns episódios compulsivos atrelados a questões emocionais, né? Pode momentâneos, acontecer. né? Isso, isolados, né? Mas compulsão, não. Aí você já tem que ter uma frequência muito grande, você ter episódios. E assim, não é você comer... eu comi um bolo e comi 3 pedaços. Isso foi um episódio compulsivo. Não. A pessoa come até ela passar mal mesmo, assim, de passar fisicamente muito, muito, muito mal. De sentir que a barriga, assim, vai estourar. Ela e a pessoa não consegue parar. Não, como um vício, isso. assim, que come. Isso. E não consegue. Simplesmente não consegue parar de comer. E depois fica... Por que come muito? Isso, a culpa, né? Toda essa questão. Começa essa culpa, mas é diferente da bulimia, a pessoa não recorre a laxantes, diuréticos, ela só se culpa. Os episódios purgativos que a gente chama, né? Exato. Ela vai lidar emocionalmente com as questões, né? Então, esses 3 são os mais evidentes. Porém, existem outros que não trazem consequências tão visíveis e isso dificulta um pouquinho a pessoa perceber, as outras pessoas no seu redor perceber e às vezes até o profissional de saúde perceber, né? A vigorexia, a ortorexia. O pica também. Isso, o pica é um tipo de transtorno onde as pessoas comem coisas estranhas, digamos assim, sabe? E é uma coisa assim que eu não sei se é tão comum, isso eu não vou saber te informar direitinho, mas creio eu que não é algo tão frequente quanto os outros transtornos. Também tem isso, é menos comum. Perfeito. A gente vai dar uma pausa no Ciência ao Ponto, um intervalo bem rápido e a gente já volta com essa pauta muito importante de transtornos alimentares. Não sai daí. Uma jornada sem fim. Assim é o conhecimento, que segue em sua principal direção, a de transformar, seja para avançar uma tecnologia, para desenvolver um potencial, para combater uma pandemia.
Em um mundo repleto de desafios, o conhecimento é um caminho sem atalhos, mas feito de muitos encontros. Do questionamento com a ciência, da dedicação com a realização, da profissão com o propósito. Uma jornada que vai transformar sua vida, o seu futuro, o mundo ao seu redor. Mas o primeiro passo é com você. Seletivo de Verão Univale. Inscrições abertas. Univale. A gente forma. A gente transforma. Estamos de volta com o podcast Ciência ao Ponto. Lembrando que esse episódio e os demais estão disponíveis em youtube.com/TV Univale. E você pode também acompanhar nas nossas redes sociais, Univale FM, TV Univale, e acompanhar e também sugerir pautas pra gente. Fique à vontade para participar. Hoje as nossas convidadas, professora Joana Sives, que é coordenadora do curso de nutrição da Univale, pós-graduada em comportamento alimentar, e a acadêmica do curso de nutrição, tá na reta final do curso, Ana Paula Bisso. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. E a gente continua falando desse assunto que é tão importante, o transtorno alimentar. Falávamos no bloco anterior sobre a equipe multidisciplinar de saúde que pode fazer esse diagnóstico. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância da participação desses profissionais, mas também do diagnóstico, que às vezes é muito, né? Vocês falaram, às vezes é difícil. Então, a importância de ficar atento a esses detalhes e falar também que a nutrição não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é, né? Então, quando você vai para um psicólogo ou para um psiquiatra, geralmente primeiro é o psiquiatra, dependendo do caso da pessoa, claro, se for algo mais alarmante, mas que a pessoa já está muito debilitada, desde o físico até o mental, no caso, né? É realizado um teste, né, que se chama EAT 26, onde são 26 perguntas com as respostas entre frequentemente, sempre, nunca, às vezes ou raramente. Então, a pessoa... o psiquiatra vai realizar as perguntas para o paciente e lá ele vai respondendo. E tem umas pegadinhas assim nesse teste, porque a pessoa se perde, digamos assim, se confunde. Que daí, às vezes, o que ela tentou esconder no primeiro, ela não consegue esconder depois. Então, acaba tendo uma identificação diferente e exata. Porque o psiquiatra, querendo ou não, ele sabe que você tem um transtorno. Mas ele ainda não sabe qual. Mas ele sabe já identificar. E nessa hora ele precisa do apoio de um nutricionista para fazer, então, esse diagnóstico bem certo, no caso. Isso, depois da realização do EAT, aí já começa a passar por um nutricionista para começar, né, a pessoa voltar a se alimentar normal para conseguir ter uma vida regrada, voltar à sua vida normal. Uhum. E uma curiosidade que me ocorreu, professora Joana, é o momento que vocês definem que esse questionário precisa ser aplicado. Que eu imagino que até chegar nesse momento, talvez vocês precisem ter um momento exato. Vocês vão fazendo o acompanhamento dessa pessoa, desse paciente, no caso? Sim, com certeza. Eu até ia comentar isso. Às vezes, porque o profissional da saúde, como a Ana falou, né, nos atendimentos, a gente começa a identificar. Porque, às vezes, você não consegue saber qual é o transtorno exatamente, nem que é a gravidade, se é muito grave, se é pouco grave. Mas você consegue identificar facilmente que a pessoa tem algum transtorno. Você ainda não consegue, né, na exatidão, e aí você vai partir para as ferramentas que se tem, né? O EAT é um dos questionários, mas também tem outros, né? Eu falei da insatisfação corporal, também tem alguns questionários que a gente pode buscar. Você começa a usar a ciência já, né, mais consolidada do que já existe, e ferramentas para a gente conseguir ir aplicar. Mas vale salientar que nem sempre a questão do diagnóstico fechado ela é tão importante. Porque, veja, você identifica um transtorno alimentar, né, ou situações em que a pessoa ou ela está muito próxima de já ter esse transtorno, ter um diagnóstico com um nome e faz tanta diferença assim? Às vezes não. Né? Então, nós como profissionais, principalmente nós da nutrição junto com a psicologia, normalmente a gente atende junto, aqui na clínica também é assim, a gente já faz um atendimento compartilhado, e isso é muito legal, porque já tem 2 olhares, né, sobre aquele paciente. Então, a gente começa a fazer um tratamento, a gente começa a trabalhar essas questões, sejam psicológicas, sejam mais físicas, em conjunto, porque
a gente já viu que a pessoa tem aquele problema, aquela dificuldade. Então, a nossa preocupação maior não é na questão de fechar um diagnóstico e tudo mais. Isso, às vezes, é mais importante para o psiquiatra, porque vai, talvez, precisar entrar com um medicamento, que é algo um pouco mais, né, invasivo e tudo mais. Mas a gente se preocupa mais em conseguir tratar os sintomas. Porque os transtornos, eles também vão, às vezes, modificando. Vem o paciente, ele tem transtornos bem exatos, né, de bulimia e tudo mais, né, os sintomas você vai percebendo. Aí, daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, ele começa a ter outros sintomas. Ele começa a perder peso. Daqui a pouco, ele já está quase numa situação de anorexia. Então, vai mudando. E isso não importa muito. Ele tem transtorno alimentar. Sim. Como que a gente vai fazer? O que nós, profissionais, podemos fazer para conseguir ajudá-lo a sair disso, né? Então, a nossa preocupação muitas vezes é mais essa do que a questão mais, né, do diagnóstico. Claro que a gente usa tudo isso a nosso favor, né? Mas a gente se preocupa mais com tratar os sintomas quando eles vão aparecendo, porque eles vão aparecendo, eles vão mudando, vai vindo um outro, você vai ter que tratar de outra forma, né? Então, a gente Com certeza. E é muito bacana, eu queria puxar o gancho da ciência, que é evidentemente que as consultas é tudo baseado na parte científica, é importante destacar. E dentro da universidade vocês têm essa preocupação também, né? De preparar, no caso da professora Joana, preparar o aluno para que quando ele saia para o mercado de trabalho, e aí entra a importância dessa pesquisa na área da saúde, é que ele esteja preparado para lidar, inclusive, com as situações que ele mesmo vivencia no seu dia a dia, para daí depois estar preparado para poder atender um paciente. Isso também é uma temática recorrente dentro da universidade, essa preocupação não só com o profissional que vai se formar, mas com a pessoa que está ali, que vai atender depois. Sim, né? Nossa, porque primeiro, a gente sempre fala isso na nutrição, as pessoas que elas chegam até o nutricionista, o que elas querem? Uma mudança. Não sei qual, mas elas querem mudar alguma coisa na vida delas quando elas chegam para nós, né? E a gente começa, né, trabalhar isso de mudar. E quando a gente fala em mudança, primeiro a gente começa pela gente e depois a gente chega no outro. Sim. Então, o curso de nutrição, né, falando mais da nossa área, ele é muito para trabalhar a gente mesmo, porque nós somos o nosso primeiro exemplo e aí a gente aprende primeiro para depois conseguir enxergar no outro aquilo que, né, que eu já consegui perceber, identificar. Então, é um trabalho de autodesenvolvimento também, autoconhecimento, né, de trazer. E uma coisa que é muito legal, que a gente falou, né? Começamos a falar dessa questão multiprofissional, que a gente busca muito isso na saúde. A gente trabalhar junto, né? Falei lá da clínica, a gente tem um ambulatório de transtornos alimentares. E lá, não só nesse ambulatório, mas falando especificamente desse, nós atendemos junto já com o pessoal da psicologia. Junto, na mesma sala, no mesmo momento. Então, olha como isso enriquece. Olha como para um paciente, esses 2 olhares, eles já dão, né? Não é assim, agora você tem que ir no psicólogo, agora você... Não, ele já está ali, a gente cria a conduta juntos. Não, onde que a gente vai focar? Nós vamos focar mais nessa parte aqui. Ele está mais precisando dessa questão psicológica, então vamos focar mais nisso. Não, a questão alimentar está mais grave, vamos orientar um pouquinho mais. Então, esse é o jogo, né, que vai acontecendo e a gente vai se complementando. Né? Um profissional vai complementando o outro e a gente vai reforçando isso. Então, fica muito mais fácil. Né? Parece, quando a gente fala, parece muito complexo. Mas, na prática, não é mais tão complexo. Né? Não sei como tu, como aluna, como que é a tua visão, se tu vê esse preparo. Sim, ainda mais por ter passado, né, pela situação. Eu sei certinho, assim, como é todo o acompanhamento, todo o trajeto, assim, sabe? Então... E o aluno nem sempre está pronto, né? Pois então. Porque, olha só, a Ana é um caso, e eu já vivenciei vários casos com os alunos. O aluno, quando chega o paciente, ele se identifica, ele se conecta, ele vem um gatilho para ele daquilo. Fala, meu Deus do céu. É um choque, assim. Não sei lidar com isso. Ele não sabe lidar nem com ele mesmo. Claro. Imagina ele ter que, né, trazer uma conduta, tudo mais. Então, por isso que é tão importante o preparo. Isso, e eu imagino que em sala de aula isso deva acontecer muito também, em determinadas disciplinas.
a pessoa se conectar com aquele assunto, pensar, opa, e talvez procurar um auxílio profissional de fato, né, dessa equipe multiprofissional, para realmente se entender e se compreender, né? A Ana pode falar mais a respeito disso, que eu imagino que tu também teve um momento que tu se percebeu e que as pessoas te orientavam nesse sentido, tu pensou, opa, talvez eu deva procurar um auxílio de uma nutricionista, de um médico. Esse alerta para ti ocorreu em determinado momento também? Então, me ocorreu quando eu perdi o movimento da perna. Aí eu vi que... Chegou no extremo. Que chegou no extremo e que tinha alguma coisa errada. Então, eu fazia acompanhamento com o meu endocrinologista. E ele sempre me acompanhou desde pequena, desde a fase que eu era mais gordinha até a fase da anorexia. Então, ele falou, Ana Paula, eu preciso que você se ajude. Aí ele me indicou a psiquiatra, eu fui lá, mas eu detestava. Eu detestava, porque ao mesmo tempo que eu cheguei à conclusão que eu tinha um problema, eu achava que tudo ia ficar bem e se resolver. Que era só era um momento. Uma fase. Que era uma fase, exatamente. Mas chegou aquele momento que eu falei assim, não é uma fase. Então, eu fui realizando todo o tratamento. Eu comecei com o tratamento com um psiquiatra, né? E depois eu fui com a nutricionista, porque eu precisava trabalhar o meu psicológico. Porque era o meu psicológico contra a minha própria pessoa, sabe? Então, eu precisava ajustar ele para depois partir para a alimentação. E eu imagino que o grande desafio seja esse. É entender que você precisa procurar ajuda antes de chegar numa fase extrema desse processo de transtorno, né? E principalmente chegar no profissional certo, né? Porque tem milhares de nutricionistas e nem todos estão preparados, acabamos de falar, né? Não porque eles não estudam, não, porque não tem preparo, não tem condições, às vezes, até para lidar com aquilo, né? Às vezes não tem também conhecimento, né? Então, chegar no profissional certo, você conseguir chegar naquele nutricionista que vai ter esse olhar, ou naquele psicólogo que vai conseguir ter um olhar um pouco mais, eu acho que humanizado seria a palavra, né? Um pouco mais acolhedor, porque isso já está sendo um grande sofrimento, né? Então, imagina, você não vai chegar lá no nutricionista, ele vai te dar uma dieta extremamente restritiva. Ó, você tem que comer isso aqui. Não vai resolver. Então, tem que ser um profissional que está preparado para receber esse transtorno, né? Esse indivíduo. Então, acho que esse é o maior desafio, você conseguir chegar nas pessoas certas, né? E aí, é por isso que eu divulgo o ambulatório, porque muitas vezes vem o paciente chega até a gente indicado por alguém porque ele está buscando esse profissional que ele quer encontrar. Que somos nós, né? Quando a gente já está, não só os alunos, mas os professores também preparados para receber e acolher e dar o devido tratamento e o apoio que aquela pessoa está precisando, né? Perfeito. Nós já estamos na reta final da nossa gravação, mas eu quero, nesse final, que vocês deixem uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de uma orientação, um conselho, enquanto a Ana, enquanto futura profissional da nutrição, muito em breve, professora Joana, que também já tem uma larga experiência nessa área, mas o que vocês diriam para quem, de repente, ouviu essa entrevista e se conectou com alguma das situações que vocês comentaram aqui? Eu diria que você não precisa se espelhar na outra pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um corpo, cada um tem a sua vida. E que a magreza não é sinônimo de saúde. Não é porque você é magro que a sua saúde está impecável. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa é magra, tá tudo certo, mas magreza não é sinônimo de saúde. Eu diria que você não precisa lidar com tudo sozinho na vida, né? A gente quer ser muito forte, a gente quer ser muito... não, eu dou conta, eu consigo. Mas a gente precisa ter a sensibilidade, o amor próprio suficiente para perceber quando eu preciso de ajuda. Então, buscar isso, né? A gente não precisa passar pelas coisas sozinho, a gente não precisa sofrer sozinho, né? E um profissional da saúde bem treinado, bem capacitado, ele vai ser um apoio muito importante. Então, buscar as pessoas que possam te ajudar nessa caminhada para que ela fique mais leve e seja possível.
Perfeito. E o ambulatório de portas abertas também, para quem Portas quiser entrar em abertas. contato, qual é a forma de chegar até vocês? O ambulatório, ele fica aqui na unidade de saúde, né, dentro da clínica de nutrição. Ele sempre tem um dia da semana que ele acontece, eu acho que agora ele está acontecendo nas quartas à tarde. Então, tem a professora e os alunos que vão estar em atendimento. E a forma de entrada pode ser por indicação. Então, qualquer profissional da saúde que está nos assistindo e vai, em algum momento, ter contato com algum paciente, pode direcionar ele para o ambulatório, né? Ele pode mandar uma mensagem, depois eu posso deixar ali contigo o WhatsApp. Manda mensagem e agenda, né? Não tem formalidade, não precisa de indicação, não precisa de nada especificamente. A pessoa mesmo pode buscar, ou algum familiar, alguém próximo, manda mensagem ali, olha, eu quero agendar no ambulatório de transtornos alimentares, né? A gente está super aberto para receber e para fazer esse primeiro atendimento. Né? Maravilha. Que o importante é a saúde, né? Exatamente. Obrigada pela presença de vocês. Ana Paula, sucesso no teu trabalho, sucesso na tua banca. Professora Joana, sempre maravilhosa. Obrigada mais uma vez. E esse foi o nosso podcast Ciência ao Ponto. Obrigada a você que esteve com a gente e até o próximo programa.